Muito boa noite. Aqui estamos numa terça-feira para fazer a nossa live. Vou anotar aqui o nosso tema hoje. Para lá. Já vai mandando essa live para mais pessoas, para elas se juntarem aqui com a gente. Infelicidade, depressão e ansiedade. Muito bem, vou fixar. Pronto, agora podemos começar. Sejam muito bem-vindos todos aqui, alunos, seguidores, pacientes. Resolvi fazer essa live porque esse é um tema, recorrente, um tema comum na minha prática clínica. Todo santo dia eu acabo conversando com alguém que está enfrentando esses problemas. Esses problemas que nós vamos entender aqui, a diferença entre problema psíquico, problema mental e problema existencial. Também podemos classificar de biográfico. Então nós vamos entender essa diferença e aí qual a relação entre felicidade ou infelicidade e seu estado geral de saúde, não só saúde mental, mas saúde física. Então vamos desfazer aqui algumas pequenas confusões e vamos trazer conceitos para que você, use isso como você entender melhor e também que você não deixe, caso você se reconheça em algumas coisas que eu vou falar aqui, que você não deixe de buscar ajuda. Não é? Estamos terminando o mês de setembro, famoso, por ser o Setembro Amarelo, por ser um mês dedicado à saúde mental, à prevenção do suicídio e tantas outras doenças relacionadas à harmonia ou desarmonia da psique, da mente. Então eu vou fazer aqui algumas afirmações, vou explicar alguns conceitos para vocês e aí as implicações práticas do que eu vou falar, ok? Então vamos começar lembrando que existem tipos de doenças. Nem todas as doenças são iguais. Portanto, as doenças não deveriam ser tratadas, abordadas da mesma maneira. Cada doença ou cada manifestação doentia exige um tipo de olhar, um tipo de cuidado, uma abordagem, um tipo de tratamento. Algumas doenças, quando se manifestam, revelam problemas mais profundos daquela pessoa. Outras, mais superficiais, isso é teoria da homeopatia. Então, por exemplo, quem tem geralmente e apenas problemas físicos, problemas comuns, tá? Dorzinha aqui, dorzinha ali, um incômodo ou outro, uma alergia. Esse é o tipo mais superficial de doença que existe. A doença física, apesar de nos assustar, apesar de, com certeza, se eu perguntasse aqui para vocês, quem tem medo de ficar doente, fisicamente doente, acredito que a maioria diria, eu tenho medo, eu não quero ficar doente. Mas é importante entender, quando comparado com os outros tipos de doenças, a física é a que menos compromete quem você é. Ok? É claro que algumas doenças físicas são perigosas, é claro que algumas doenças físicas te ameaçam, nos ameaçam com a morte, mas nós não podemos confundir possibilidade da morte por algo com profundidade doentia. Às vezes uma coisa que é muito profunda, doentiamente profunda, não coloca a sua vida física em risco, mas coloca a tua pessoa, tua pessoalidade, tua realidade pessoal em risco. Porque te impede de ser quem você é. Te impede de realizar um destino. Presta atenção como as coisas não são tão simples assim. Então, um primeiro tipo de doença é a doença física, é a que mais assusta a grande maioria das pessoas, é a que pode levar, sim, à morte física. A morte física, mas a gente tem que lembrar que assim como existem doenças de diferentes tipos, também existem tipos de morte. A morte física é um tipo de morte. Eu escrevi sobre isso no meu livro Por que Não Somos Felizes, muitos anos atrás. Pelo menos 10 anos atrás. Então existem outras mortes, como por exemplo a morte biográfica. Você vai estar vivo, andando, comendo, tomando banho, mas você vai estar morto por dentro. Ou existencialmente morto. Então existem diferentes gravidades entre as coisas e significados. Então tem esse primeiro tipo de doença, que é a física, que todo mundo reconhece, que a grande maioria tem medo, claro. Não queremos adoecer severamente de nada. Não queremos que a nossa vida esteja em risco, é um instinto de autoproteção evidente.
né? Legítimo. Mas existem doenças que estão acima disso. Doenças que são mais graves, mais comprometedoras, não necessariamente das tuas células, mas volto a dizer, da tua realidade pessoal, quem você é. Inclusive, se você pegar documentos da própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, você vai ver que eles consideram, só a título de ilustração, as doenças mentais as mais incapacitantes de todas. Então, olha só, você tem doenças físicas severas, a gente sabe, doenças físicas que até limitam o movimento das pessoas, andar, correr, sair de casa assim, a hora que quiser, a gente sabe que existem. Mas a própria OMS reconhece que doenças mentais, quando severas, são mais incapacitantes do que as físicas. Se você está com a sua consciência preservada, a doença física é incômoda, você tem que lidar com a dor, você tem que lidar com a limitação, tem que lidar com aquilo, mas você está internamente ainda livre, ou poderia estar livre internamente, e poderia tomar decisões em relação à própria vida, e ao próprio destino, ao próprio futuro, e adaptações que você pode fazer estando consciente. Agora, quando você está mentalmente doente, que é o nosso segundo tipo de doença, você tem uma limitação interior muito maior. Se você está severamente doente, mentalmente, pode ser que você não saiba nem a diferença entre realidade e imaginação. Pode ser que você até questione quem você é, pode ser que você olhe no espelho e não se reconheça. Certo? Quer dizer, é óbvio que isso, do ponto de vista biográfico, do ponto de vista existencial, é óbvio que isso é mais severo. E é óbvio que isso é mais incapacitante, é mais limitante da pessoa. Ela, por exemplo, não conseguir levantar da cama, não porque as pernas dela não permitem, mas porque ela não tem coragem, vontade. Isso é mais trágico, se você parar para pensar. É mais trágico até do que certos tipos de doenças físicas. Então existem doenças físicas, doenças mentais, existem doenças espirituais, e eu não falarei delas aqui. Eu não sou alguém, né, a melhor pessoa para falar de doença espiritual, não é nem o tipo de doença que eu poderia, por exemplo, tratar em alguém. Eu não sou padre, eu não sou pastor, eu não sou rabino. Você tem que buscar esse tipo de pessoa, se você estiver espiritualmente doente. Claro, algumas questões psicológicas profundas têm relação com doenças espirituais e vice-versa. Não é assim tão fragmentadinho, né? Eu estou sofrendo uma doença X, então não é nenhuma outra mais. Não é didático assim. Eu estou sendo didático na live. Mas não é assim. Não é tão simples assim na realidade, correto? É importante fazer esse lembrete aqui, que eu estou dando uma explicação e para isso eu tenho que ser didático. Então existem as doenças espirituais e existem as doenças biográficas. O que a gente faz na bioiatria, que é a linha psicoterapêutica dentro dos tratamentos que a gente faz na clínica, que é a linha que eu ensino para os meus alunos seguirem como psicoterapeutas integrativos. A bioiatria é a medicina da biografia. A palavra significa medicina da biografia. Porque existem, como Julián Marías, o filósofo que cunhou a palavra, existem doenças biográficas. E aí eu não consigo mesmo reduzir uma doença biográfica a algo mental. É diferente. Mental eu tenho o quê? Que tipos de doenças mentais eu tenho? Puxa, eu tenho a depressão. Eu tenho a ansiedade. Eu tenho a ansiedade crônica. A gente pode considerar a insônia também, se ela tem raízes emocionais, se o problema não é fisiológico, mas principalmente emocional, puxa, eu posso chamar até a insônia de uma doença mental. Ou pelo menos ela vai ter grande repercussão na saúde mental. Quer dizer, você entende o conceito de saúde mental, não é? Uma bipolaridade. Agora, doença biográfica é o que também poderiam chamar doença existencial. Compromete teu destino, compromete tua trajetória de vida. Quando uma pessoa, por exemplo, odeia as próprias origens, a família de onde ela veio, ou a cidade onde ela cresceu, ou a infância dela, que tipo de doença é isso? Você entende que isso é doentio? É doentio porque
coloca em xeque a harmonia pessoal dela, a harmonia existencial dela. É um tipo de doença estar em luta contra, por exemplo, as próprias origens. Então, isso é uma doença biográfica. Eu não lembro nada da minha infância. Se você me perguntar, eu ouço muito de paciente, eu não me lembro nada da minha infância. Isso é uma doença biográfica. Você não conhece teu início. Você não conhece os primeiros capítulos da tua própria história. Você acha que isso não repercute? Você acha que isso não te limita? Você acha que isso ocultamente, inconscientemente não te dirige e, portanto, você não consegue, você não tem posse disso, você não tem consciência disso, portanto, você está fazendo coisas sem nem perceber que tem pontos da infância, fatos da infância que estão te dirigindo? Isso não é doentio? Doentio é tudo aquilo que atrapalha a ordem. É tudo aquilo que fere a harmonia da pessoa. É óbvio que alguém de mentalidade convencional, profissional de saúde convencional, seja psicólogo, seja médico, whatever, né? Ele vai chamar de doença aquilo que dá sintoma. Dá sintoma no corpo ou dá sintoma na mente, nas emoções. E ele vai chamar de cura a ausência de sintomas. Mas não é. Doença é desordem. Tudo que atrapalha a tua ordem pessoal, tudo que te bagunça, vamos dizer assim. Tudo que te desorienta, tudo que coloca um pouco de causa aí, seja no corpo, seja nas tuas emoções ou no teu processo mental, seja na tua vida espiritual. A preguiça é uma doença espiritual. Seja na tua vida como um todo, no teu destino, no teu caminho. Se teu caminho de vida, por exemplo, você está patinando na tua vida. Você está patinando. Você está fazendo escolhas erradas. Você não está colhendo a vida que você queria estar colhendo. Você não está vivendo o que você queria estar vivendo. Você inveja pessoas. Você se ressente do sucesso de outras. Gente, isso é claramente doentio. Isso é claramente doentio. Eu invejar alguém, eu me ressentir do sucesso de alguém, eu ficar olhando para as outras pessoas nas redes sociais e ficar me sentindo mal por ver as pessoas ou brilharem ou terem vidas aparentemente interessantes ou encantadoras e eu não gostar da minha própria vida, como que você não vai chamar isso de doença? Isso desorienta ou não? Isso coloca causa ou não? Isso tira a tua harmonia interior ou não? A harmonia da sua vida ou não? Então é óbvio que existem doenças do tipo biográficas. Então, primeira parte encerramos aqui. Existem doenças físicas, doenças mentais ou emocionais, existem doenças espirituais, que são as mais altas e mais severas que existem, vai afetar a eternidade, a tua eternidade, e existem as doenças biográficas, as doenças de destino, de caminho, de passado, presente e futuro, teu, que te impedem muitas vezes de ser feliz. Estão entrando no tema verdadeiro aqui da live agora. Quem está mais doente? Eu falo isso para os meus alunos lá no meu curso para terapeuta. Aliás, está aí um caminho de vida para você. Está precisando encontrar um caminho de vida? Presta atenção. É coisa de R$2.000. Você ganha uma profissão, gente. Pelo amor de Deus. É uma profissão. Tem lá o link na minha bio. Sábado eu vou falar disso no aulão especial que eu vou dar para vocês sobre energia vital. Eu falo sempre para os meus alunos. Quem está mais doente? A pessoa que está com uma úlcera no estômago, severa. A pessoa que tem uma colite muito incômoda. Ou a pessoa que não sabe onde ela se perdeu na vida. E tudo que ela faz hoje é só tocar com a barriga a própria vida, sem alegria, sem realização, sem sentir que está fazendo algo significativo. Só que ela não tem nenhum problema físico. Quem está mais doente? Para mim, os profissionais de saúde se dividem entre aqueles que acham que a úlcera é mais severa e aqueles, como eu, que acham que a pessoa que não tem ideia do que ela está fazendo da vida dela está muito mais doente. Está muito mais doente. Por quê? Aquilo compromete muito mais a ordem, a harmonia pessoal do que a úlcera, apesar de todo o incômodo da úlcera, apesar de todos os sintomas dela ou da colite e do quanto isso é chato e do quanto isso estressa. Mas, tanto é que isso acontece, as pessoas vão lá, vão no médico convencional, no gastro, ele dá corticóide, etc e tal, cessam os sintomas da colite, ele toca a vida dele.
E muitas vezes, com colite, com úlcera, ele continua tocando a vida dele naquilo que é importante, naquilo que ele tem que fazer, ele não para por causa daquilo, na medida do possível dele. Ao passo que o outro tipo de doença, que desorienta a ponto da pessoa não saber o que ela está fazendo, ou onde ela quer chegar, ou que escolha é melhor no caso dela, que alternativa ela tem que... Gente, isso, se você não reconhece que isso compromete muito mais, e portanto isso é muito mais doentio, você não está enxergando aqui a realidade do que nós estamos falando. Então, quando eu falo de infelicidade, depressão e ansiedade, eu estou falando de 3 doenças diferentes. 2 delas são doenças mentais. Ou poderíamos até dizer que uma é doença mental. As outras 2 são biográficas, existenciais. São doenças da pessoa, doenças do ser dela. Não que uma doença física não seja doença da pessoa. A gente aprende homeopatia, inclusive. Todo sintoma, seja físico, emocional, o que for, todo sintoma é sintoma de desequilíbrio da pessoa. Tanto é que você não tem na homeopatia remédio para dor de estômago. Você tem remédio para a pessoa que está sofrendo de dor de estômago. Mas para a gente ser ainda mais preciso, eu diria, a ansiedade é um sintoma mental, com reflexo, obviamente, no corpo. Suor de mãos, taquicardia, etc. Agora, a depressão e a infelicidade são doenças, mas são doenças mais profundas. São doenças que a gente classificaria como espirituais ou biográficas. Aí depende do nível, da gravidade, do quão crônico aquilo é ou não. Portanto, uma pessoa que está infeliz, ela está doente num nível mais profundo, já que infelicidade é uma doença existencial ou biográfica. Portanto, a gente está indo num patamar mais profundo da história. A pessoa que está infeliz, ela está mais doente do que a pessoa que é apenas ansiosa, ou que está enfrentando um pouco de ansiedade na vida. Portanto, a pessoa que é infeliz, ela não trata infelicidade com estratégia dirigida para a mente. Então, olha as implicações práticas. Eu estou infeliz. Aí eu vou aonde? O psiquiatra. Eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu estou muito desanimado. Daí vem todos os sintomas e tudo associado a isso. E facilmente uma depressão, claro. E aí eu vou ao psiquiatra e eu sou medicado. E o remédio que me dão, e saiu pesquisas já em anos passados mostrando do efeito placebo de remédio psiquiátrico. Sabe aquilo que o pessoal critica na homeopatia? Na homeopatia placebo? Esse pessoal ele não estuda o suficiente, esse pessoal não sabe o que está acontecendo. Esse pessoal não sabe que remédio psiquiátrico também tem efeito placebo. A pessoa toma acreditando que aquilo é para depressão, ela melhora da depressão. A gente não sabe dizer o quanto daquilo é uma melhora de sintoma, porque aconteceu um reequilíbrio químico mesmo, cerebral, proporcionado pelo remédio, e o quanto é crença da pessoa, porque ela está tomando o remédio que o psiquiatra deu, que é para depressão. Você acha que isso não predispõe ela melhor ou não? Você acha que não tem nada, zero efeito placebo? Quer dizer, essa galera que critica a homeopatia, eles não querem conversar sério do assunto. Eles não sabem o lugar do placebo, eles não sabem nem o que é placebo, nem a importância positiva do placebo. Então você está lá infeliz, aí um efeito colateral da tua infelicidade pode ser a depressão, um outro efeito colateral da infelicidade pode ser uma ansiedade crônica, você vai ao psiquiatra e toma um remédio. Pergunto, que remédio trata a infelicidade? Você está doente num nível do teu ser e você vai até alguém que só pode tratar fatiando você e tratando um aspecto menor teu, como por exemplo o equilíbrio hormonal ou o equilíbrio dos neurotransmissores ou captação e recaptação disso ou daquilo pelo teu cérebro. Você confunde a estratégia que ele tem para te dar para amenizar sintoma, seja emocional, seja físico. Você confunde aquela estratégia para amenizar e melhorar sintoma, para te dar uma aliviada, claro, com o tratamento do verdadeiro problema, da verdadeira causa do que você está vivendo, que é a infelicidade. Hoje eu coloquei nos meus stories. Você acha que a infelicidade pode estar por trás da depressão, da ansiedade? Poucas pessoas colocaram não. As pessoas, elas não sabem o que uma coisa tem a ver com a outra.
É evidente que uma coisa está por trás da outra. É evidente. Eu não digo tanto da ansiedade, porque a ansiedade é sintoma. O problema, as pessoas também não sabem isso, ó. Ansiedade é sintoma. Por isso também, tomar remédio para ansiedade, você está tratando o sintoma. Qual é o problema? Qual é a doença? Medo. Medo é a doença. Ansiedade é o sintoma. Todo ansioso está com medo. O medo pode ser inconfessável, mas todo ansioso está com medo. Percebe? Pense nas vezes que você ficou ansioso. E você não tinha ali uma impotência em causa. Um medo, algo que você não dominava, algo que era mais forte do que você, algo que estava fora da tua alçada, algo que você não podia determinar sozinho. Toda ansiedade é sintoma, na verdade, de um medo. Medo é o problema. É um problema emocional. Medo. Claro, a depender da profundidade desse medo, ele pode ser um problema até existencial. Ok? Mas a maioria das vezes ele é um problema emocional, que tem como sintoma a ansiedade. Agora, depressão, que compromete a pessoa, e eu falo isso há anos aqui na internet, depressão é um comprometimento do estado geral da pessoa, do estado psíquico dela como um todo. Isso não é uma doença mental, isso é uma doença do ser. A ansiedade é muito exaustiva, sim, com certeza. E aí medicar o sintoma exaustivo, não dá, né? Ou eu trato a causa ou não vai rolar. Então, mais do que ao psiquiatra, você tem que procurar é o psicoterapeuta, o psicólogo, o psicanalista. Você tem que tratar a causa mental, emocional, ou, se for existencial, biográfico, alguém capaz de tratar isso, como são os bioiatras, como são os alunos que eu preparo para serem terapeutas integrativos, para serem capazes de acolher o outro e tratá-lo naquilo que ele é, na inteireza dele, na dimensão psíquica, na dimensão existencial, na dimensão física, porque ninguém ignora a parte física. Eles têm aulas lá no meu curso sobre isso. Eles têm aula de nutrição, eles têm aula sobre dieta, eles têm aula sobre estilo de vida, eles têm várias aulas sobre suplementação, eles têm aula até de fisiologia, dos sistemas do corpo, tudo. Ninguém está ignorando a parte física, tem que tratar a parte física. É tratar o todo. Para tratar o todo, eu tenho que ter visão de todo. Eu tenho que ser capaz de acolher a realidade do outro. Mas o ponto principal aqui é você entender que felicidade ou infelicidade não é uma realidade, ainda que provisória, porque a pessoa pode estar feliz e depois infeliz e vice-versa. Ela não é uma realidade mental, apesar de produzir efeitos na mente e até no corpo. Ela é uma realidade existencial. O tratamento da infelicidade é o tratamento da pessoa, é o tratamento das escolhas de vida dela. Por que que todo paciente, presta atenção na palavra que eu usei, todo. Por que que todo paciente meu melhora disso? Por que que todo paciente meu, quando obviamente fica no tratamento, continua o tratamento, confia no tratamento, faz a parte dele, por que que todo paciente meu faz desmame de remédio? Às vezes em meses, tá? 4, 5, 10 anos de antidepressivo. 5 meses está fazendo desmame. Por que que todo paciente meu, fiel ao tratamento dedicado e que confia em nós, em mim, na equipe, por que que todo paciente melhora? Porque nós entendemos o que é a depressão. Eu estou lá batendo essa tecla com a minha equipe, eu estou lá ensinando eles isso, eu estou lá estudando isso, eu estou lá mostrando para eles como a coisa funciona. Porque tratar uma depressão é tratar o estado de vida e principalmente o histórico da pessoa. Quem ela foi se tornando que trouxe ela até esse estado de vida infeliz. O que é felicidade, gente? É um estado geral de satisfação com a própria vida. Um estado geral, um bom julgamento que você faz de si mesmo. Sabe quando você pensa na tua vida, pensa em você e fala, tá tudo caminhando para onde tem que caminhar. Isso é felicidade. Felicidade não é ausência de problema, felicidade não é ausência de obstáculo, felicidade não é ausência de certas angústias normais da vida. Felicidade é esse estado geral de contentamento. Isso é felicidade. Quando eu não estou, em geral, contente comigo, com a minha vida, eu sou infeliz ou eu estou infeliz.
E uma das consequências da infelicidade que se prolonga nos anos pode ser a depressão. Pode ser até um câncer. Como a gente está vendo, a ciência está cada vez mais confirmando isso. Putz, então quer dizer que câncer tem a ver com mágoa, né? Tem a ver com ressentimento, tem. Um dos grandes especialistas em câncer esses tempos falou, olha, 5 coisas para você não ter câncer. Sabe uma das coisas que ele falou? Perdoe. Como é que um cientista, especialista em oncologia e estudos oncológicos, ele fala que uma das coisas mais importantes para você não desenvolver câncer é você saber perdoar? Um cientista dizendo isso. 20 anos atrás, cientista não poderia falar uma coisa dessa. Concorda comigo? Ele não seria bem aceito. Mas o paradigma científico está mudando. Quem é meu aluno sabe disso. Quem é meu paciente entende isso. O paradigma está mudando. A gente está reconhecendo certas coisas. E a interação dessas realidades e essas dimensões da pessoa humana. Então quer dizer que eu ter rancor dentro de mim, ressentimento dentro de mim, me predispõe a doenças como o câncer, que é chamado de uma doença física. Mas é evidente, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de ser humano sabe que aquilo não é só uma doença física. Aquilo é a manifestação física de um tipo de desordem muito mais profundo. Por isso que é tão perigoso. Então eu perdoar me afasta um pouquinho do câncer, né? Eu ser mais leve interiormente me afasta do câncer. Sim, eu ter um tipo de vida, uma rotina que eu me sinto bem, que eu gosto, me deixa mais distante dessas doenças sérias. Sim. E aí, se eu cuido da parte de cima, como efeito cascata, a parte de baixo vai sendo cuidada. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou emocional e mentalmente bem, se eu estou espiritualmente e existencialmente, biograficamente, eu estou de bem comigo, eu estou de bem com a vida. Há um efeito cascata nisso. O de cima governa o de baixo. Pense em você como uma pirâmide. Essas realidades ou essas dimensões mais altas, mais importantes, elas influenciam as de baixo. Exemplo, fisicamente melhor, mais ordenado, fisicamente menos predisposto a doenças sérias. Se eu estou mentalmente, espiritualmente, biograficamente bem, ordenado, contente. Quantas vezes meu paciente está lá falando de sintomas físicos dele? Físicos. Chegou, marcou consulta inicial comigo porque tem um problema no intestino, porque tem uma doença autoimune, porque tem uma alergia crônica, respiratória, intestinal, o que seja. E ele nem percebe, porque eu não fico dando explicação de tudo que eu estou fazendo. Mas ele não percebe que ele está tomando uma homeopatia, ou ele está fazendo coisas que eu pedi para ele, novos hábitos, que são para o emocional e o mental dele. E em semanas, ele vem e relata que o intestino está melhor. E ele acha que é porque eu dei uma homeopatia para o intestino. Às vezes eu dou. Às vezes, em situações agudas, eu dou sim. Remédios para intestino, por exemplo, até os organoterápicos. Remédio homeopático feito de intestino. Mas, na maior parte das vezes, eu dou remédio para dimensão emocional e mental. E a pessoa acha que está tomando um remédio para intestino. Ela chega e fala, meu problema é queda de cabelo, meu problema é tireoide. E eu dou um remédio para ela que não tem nada a ver com isso. Ou que isso é secundário no remédio homeopático. Eu dou um remédio para trazer harmonia interior para ela. Eu dou um remédio para deixá-la mais calma. Ou para ajudá-la a se sentir mais segura. Aqui entra a psicoterapia que a gente faz durante o tratamento todo. Nenhum tratamento meu acontece sem psicoterapia. Isso é chave, é eixo do meu método, o método tem. E a pessoa começa a melhorar. E aí 3 meses depois ela faz exames de sangue de novo, nosso médico pede, Dr. José Lucas, e a tireoide está melhor. Os anti-TPO lá, da tireoide, que a gente usa também para ferir inflamação da tireoide, Hashimoto e tal, baixaram. O TSH normalizou. Nossa, Thiago, você me deu aí um remédio que é muito bom, né, para tireoide. Eu faço, ele não tomou nada para tireoide.
E é evidente que nesse processo daí a gente entra com a questão do estilo de vida e da alimentação. Você vê que é tudo. É claro que eu peço para essa pessoa não consumir glúten. É claro que eu peço para ela não comer muito açúcar, para ela tirar os processados da vida dela. É claro que eu peço para ela dormir mais cedo e acordar mais cedo. É claro que eu dou um suplemento. É claro que eu dou selênio, que eu dou zinco, que eu dou todos os cofatores necessários à saúde da tireoide, da glândula. Ou ela toma iodo, etc e tal. É um contexto, mas a cura mesmo, ela vem de cima para baixo. E é por isso que a gente tem resultado. E é por isso que a clínica cresce, cresce, cresce. Paciente, paciente, paciente. E as pessoas, de fato, elas melhoram. Então você está me assistindo aqui, você está pensando aí nos teus sintomas, ou está pensando no teu estado geral de vida. Ou você está chegando à conclusão que você olha para si mesmo, olha para a tua história, e você não está contente com você. Ou você não está contente com o teu estado geral de vida, com as escolhas que você fez, as consequências que você tem. Você está, então, em algum grau infeliz. Ou como alguns responderam nos meus stories, razoavelmente feliz. Quer dizer, razoavelmente tem coisa que não está boa. Entenda, como é que você trata isso, criatura? Você trata isso chamando isso do que ele é. Ah, eu estou sofrendo aqui de uma doençazinha biográfica. Eu não estou biograficamente ainda no lugar onde eu deveria estar. Eu não estou em paz com a minha vida, com as escolhas que eu mesmo fiz, com as consequências das minhas escolhas, com as alternativas que eu escolhi. Casamento, profissão, o que for também. Com o meu corpo, o que eu fiz com ele, o que eu não fiz. Você está biográfica ou existencialmente doente. Então você tem que ter tratamento para isso. Tratamento para a biografia. Tratamento para a existência do sujeito, para quem ele é e quem ele tem se tornado a partir das escolhas que faz e do dia a dia que ele leva. Das rotinas dele, dos hábitos. Porque até essa pessoa que você é hoje, você é também em razão dos teus hábitos, das tuas repetições mentais, físicas, etc. Rotinas. Quer dizer, as pessoas estão lá, às vezes, lidando com problemas há anos. Problema físico, emocional, psíquico ou biográfico. Ela não consegue lembrar a última vez que ela olhou para ela mesma, olhou para a vida dela e sentiu alegria, por exemplo. Ou a última vez que ela se sentiu potente diante da vida, forte diante da vida, realizador diante da vida. Como dizia Olavo de Carvalho, ninguém me dete. Ele brincava, né? Ninguém me segura, ninguém me dete. Ele brincava. Então, ninguém nos dete. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Qual foi a última vez que você sentiu tua energia vital, tua força vital? Aquela coisa que existe dentro de nós, que não tem muito como você explicar, que está lá nas bases da homeopatia. Homeopatia é a medicina da força vital. Tem livro da homeopatia falando que a homeopatia é capaz de curar até o caráter das pessoas. É isso mesmo. Tem um homeopata sério que fala disso. E quando você estuda também outras coisas, como até física quântica, você sabe que isso é possível. Qual foi a última vez que você se sentiu detentor dessa força vital? Portanto, essa vontade de viver, essa capacidade de restaurar equilíbrio, essa capacidade de ficar bem, essa capacidade de recuperar a tua imunidade. Qual foi a última vez que você se sentiu no controle da própria vida? Qual foi a última vez que você se sentiu autor da própria história? Vivendo o caminho exato que você escolheu? O quanto você está frágil diante da vida, em que a vida sopra e você cai. A vida sopra um pouco mais forte e você cai. E esse sopra pode ser em muitos sentidos. Você sai de casa de manhã e tá uma chuvinha ou um ventinho, você fica doente. Cadê a tua força? Você fica sem remédio 2 dias, você começa a tremer. Cadê a tua força? Você não pode viajar sem um kit de remédios. Remédio para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Porque você depende deles. Você não pode dormir sem remédio. Você não pode começar o dia sem remédio. Cadê tua força? Cadê tua energia? Cadê tua capacidade de realização? Esses dias eu vi um vídeo de um cara de sucesso, assim, aqueles vídeos, né, de pessoas assim que inspiram, pessoas de muito sucesso, muito realizadas e tal. E o sujeito no vídeo dizendo assim, um vídeo bem impactante, ele falando: você pode me dar uma rasteira, você pode me empurrar, você pode me fazer mal, só que não tem a menor chance
de você me derrotar. E o cara fala isso com, sabe, com brio, com vontade. Não tem a menor chance de você me vencer. Não tem a menor chance de você me dar um golpe a ponto de eu não levantar mais. Isso não existe, essa chance não existe. Alguém que diz isso, e que diz com propriedade, diz com uma vida inteira atrás dele como prova, essa pessoa está plena da força vital dela, da energia vital dela. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui pode dizer que não pode ser derrotado? Que não importa o que façam para ele. Ele pode até cair, mas ele levanta em seguida. A pessoa pode te dar uma rasteira. A vida pode te dar uma rasteira. Às vezes a vida te dá circunstâncias contrárias ao que você quer. E a vida bate em você. Quem aqui pode dizer que está bem o suficiente, portanto feliz o suficiente, portanto saudável o suficiente, para dizer, olha, eu poderia até cair, poderia até perder um pouco o equilíbrio, poderia até sangrar, mas eu levantaria. Eu levantaria. Por quê? Porque é impossível você me vencer, é impossível você me derrotar. Esse tipo de pensamento é muito mais do que pensamento positivo, entende? Que é muito mais do que isso. Isso é a expressão de uma força, de uma energia, que a homeopatia chama de força vital. Remédio homeopático devolve força vital. E aí qual vai ser a consequência disso? Você vai tratar aqueles probleminhas que te incomodam há muito tempo. Físicos, emocionais, psíquicos ou existenciais. Tiago, é muito bom para ser verdade. E por que você tem que ter esse pensamento de derrotado, negativista? Porque uma coisa é muito boa para ser verdade. Então é mentira. Por que você não pode olhar a vida de outro jeito? Caramba, é tão bom que é verdade. Você percebeu essas autossabotagens? Isso é muito bom para ser verdade. Então a verdade é ruim. Então a verdade sempre tem que ter uma parte chata, uma parte incômoda. Algo não pode ser verdadeiro, inteiramente bom, inteiramente agradável. Quer dizer, para eu me curar de um problema tem que ser difícil, não pode ser suave. Como diz a homeopatia no Organon do Hahnemann, suave e de forma duradoura. A pessoa vai lá, aconteceu aí, um bebezinho esses dias, semanas e semanas de cólica, semanas e semanas sofrendo, e a pediatra dizendo para a mãe, é disquesia, não tem o que fazer, tem que esperar 3 meses. Tomou um dia de homeopatia, acabou o problema. Por que as coisas têm que ser sofridas? Por que as coisas têm que ser assim? Bebê, gente, bebê. Bebê não sabe o que está rolando. Bebê não pode ser sugestionado, né? Tomou homeopatia, pronto. No dia seguinte já era outro. Já estava diferente o bebê. A mãe agradece, o pai agradece, todo mundo fica feliz, né? Claro. Você entende? Diálogos internos ruins, diz o Marcos. É isso aí. Diálogos que põem para baixo, diálogos que minam. Porque sim, o que você pensa, o que você sente, diminui ou não a tua força vital. Você pode melhorar a tua força vital, como você pode diminuir. Então o que é a infelicidade ou a depressão? Caramba, é um dreno da força vital. Rouba a tua força vital, rouba a tua energia. O depressivo não é isso? O depressivo mesmo, severo, o cara que não quer sair da cama, o cara que pensa em doença, o cara que pensa em suicídio, o cara que não quer trabalhar, começa a faltar, o cara que não quer nem tomar banho. Você não vê claramente que ele não tem energia? É evidentemente isso. O cara não tem energia. Mas remédio não devolve energia. Remédio restabelece, quando restabelece, um nível fisiológico de equilíbrio para que o cérebro funcione melhor e com menos limitações. Mas isso não é cura. Cura é o restauro da força vital. Cura é solucionar esse problema existencial. Então eu estou chegando aqui numa conclusão. Não tem tratamento de pessoa. Tem uma pessoa aqui na minha frente, não é um cachorro, não é um gato, não é uma planta. Eu não sou veterinário, não sou botânico. Tem uma pessoa na minha frente. Não tem tratamento de pessoa sem essa conduta psicoterapêutica. Essa conduta existencial. Porque nenhuma úlcera vem do nada, porque nenhuma inflamação intestinal vem do nada, porque nenhuma autoimunidade vem do nada, porque nenhum câncer vem do nada, porque nenhuma ansiedade crônica vem do nada, nenhuma depressão, evidentemente, vem do nada. E para eu compreender isso, eu preciso entender a pessoa, de onde veio no caso dela. No caso dela, veio da onde esse problema estomacal? No caso dela, essa depressão veio como? Por quê? Quais são os gatilhos? Portanto, não tem tratamento da pessoa humana sem psicoterapia.
tratamento adequado, tratamento de verdade. Eu sei que não dá para fazer isso no SUS de maneira ideal. Eu sei que não vai dar para fazer isso na emergência do hospital. O paciente lá com o apêndice estourado. E ele tem que ir para a cirurgia. Mas em tudo que é importante e que pode limitar você existencialmente e que pode gerar mais desordem ou não na tua vida, você precisa sim ser acolhido e ouvido como pessoa e tratado dessa maneira integralmente. Não será tratado, não será curado da infelicidade, da depressão, da ansiedade quem não for escutado, ouvido, acolhido, quem não for biograficamente reordenado. Não, temos que lidar com aquela coisa da infância sim. Temos que entender por que você sempre faz escolhas degradantes. Não, temos que entender por que você entrou nesse relacionamento que só te faz mal e te violenta. Temos que entender, porque a depressão é a consequência. Ela compromete teu ser, ela é uma doença do ser, mas ela é consequência de algo antes dela. Ela se instala porque alguma coisa do plano existencial foi pelas cucuias. Diz a Helena aqui, a homeopatia é uma mina de ouro desconhecida. Meu sonho é viver só de homeopatia quando precisar. Já estou convencido de que ela cura. Ser sua paciente é muito bom. Ah, obrigado. Que alegria ouvir isso. Que alegria ler uma coisa dessa. A Helena é uma que está conquistando mês a mês, mais liberdade. Aí você entende por que eu, Thiago, lá na clínica, nos tratamentos, nas lives e tal, eu falo de saúde como liberdade. Você está entendendo que, dado tudo que eu falei aqui hoje, o que é ser saudável? Ordenado, harmônico, portanto, livre. Eu sou livre fisicamente, eu sou livre emocionalmente, e eu sou livre a ponto de olhar para a minha história, acolher os dissabores, os fracassos, os erros, os tropeços, as heranças ruins familiares, etc e tal, e eu dou um destino para tudo isso. Isso não me define, ou isso não me limita tanto, isso não me amedronta, isso não diminui minha força diante da vida. Como que eu consigo isso? Com psicoterapia, homeopatia, cuidados na minha rotina, cuidados na minha vida. É por isso que eu fui estudar as coisas que eu fui estudar. Lembrem-se, eu sou homeopata, eu sou psicanalista, eu estou prestes a ser agora, basicamente já aí um nutricionista. Eu procuro esses conhecimentos que as pessoas entendem como muito diferentes, ou, pera lá, são várias áreas, mas é que todas elas informam algo sobre o ser humano. E eu quero tratar pessoas naquilo que elas são. E o casamento pode ser fonte de doença. E o que você come também é fonte de doença. O equilíbrio que você tem que ter no comer, às vezes você tem que ter no falar. Tá faltando aqui e ali. Tem que ter na prática de atividade física, tem que ter na prática sexual, tem que ter na condução do teu trabalho. Às vezes você trabalha demais, às vezes você trabalha muito pouco. Tudo isso pode ser desequilíbrio, tudo isso pode ser doença. Entenderam? Você não pode sair da live aqui hoje sem você entender que a tua infelicidade ou a tua depressão tem que ser tratadas como elas merecem. Elas são doenças existenciais. Elas comprometem quem você é, mais do que qualquer doença física. E se a pessoa não acolher você, não olhar para você, não entender tua história e não souber fazer intervenções nesse sentido, além de tudo que tem impacto físico, desde a suplementação, atividade física e tudo mais que a gente também faz lá na clínica, que está tudo dentro do protocolo. Se a pessoa não te acolhe, se a pessoa não conhece você e não entende você, como eu disse na live passada, de quinta-feira, citando Hipócrates, o pai da medicina, mais importante do que entender que tipo de doença uma pessoa tem, é entender que tipo de pessoa tem aquela doença, ou seja, entender quem você é. O sujeito veio com fórmula pronta para cima de você, não quis te conhecer, não quis saber nada da tua vida, não quis entender nem o momento que você está passando, ele só quer te passar o omeprazol para tua gastrite, pega teu cavalinho e cai fora. Cai fora. Entendeu? Cai fora. Você está sendo enganado. E você está provavelmente pagando para ser enganado. Eu fico, aliás, muito impressionado com as pessoas, os profissionais, que as pessoas pagam. Elas pagam para ser enganadas. Elas pagam. Elas pagam para ser feitas de otárias. Do lado de lá, alguém finge que está tratando e você finge que está fazendo alguma coisa. Igual eu falei para um paciente semana passada,
Você quer tratar direito isso daí? Você quer ir na causa? Você quer tratar de verdade? Então, bem-vindo aqui ao clube. Porque aqui a gente põe a mão no vespeiro. Aqui a gente vai na causa, a gente vai na origem do desequilíbrio. Primeiro identificando de que tipo ele é. A manifestação é física, emocional, biográfica e as origens. E o que tanto do teu próprio ser foi comprometido por isso? Seja uma doença autoimune, seja uma depressão ou ansiedade. Eu, de verdade, eu assumi como missão. Eu vou falar disso o resto da minha vida. E nós vamos conseguir mudar o debate de saúde no Brasil e em tantos outros lugares, por onde eu for andar. Nós vamos mudar o debate de saúde. Não dá mais, gente, para ser nome de doença, diagnóstico, remédio. Nome de doença, diagnóstico, remédio. Não dá mais. Não dá mais para... isso aí é do foro psicológico. Então vá lá no psicólogo. Aqui é médico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não dá mais para ter esse tipo de visão limitada. E que não está ajudando as pessoas. Porque as pessoas não estão mais saudáveis, elas estão mais doentes, mais doentes, mais doentes. Essa receita não está funcionando, ela não funcionou nos últimos 50 anos. Ela não funcionou. Ela não nasceu nos últimos 50 anos, mas ela ficou predominante nos últimos 50. A queda da medicina, em termos de cuidado da pessoa, é brutal nos últimos 50 anos. A mentalidade vem de antes, claro. O paradigma vem de antes. Mas as pessoas estão mais doentes. Converse aí com os teus conhecidos. Olhe para as pessoas, olhe. Vê se elas emanam força, vê se elas emanam energia, vê se elas parecem estar bem, saudáveis. Vê se elas conseguiriam dizer, você não tem como me derrotar. Você não tem como me derrotar. Olha aí, Andressa. Que bom que você perguntou, porque você me ajuda a deixar mais claro ainda o que eu estou dizendo. Como que eu vou te responder isso se eu não te conheço? Eu posso falar do simbolismo da artrose. Eu posso falar do que a inflamação que a artrose traz, né? Do que essa inflamação pode significar. Do que pode estar rígido simbolicamente na sua vida. Mas eu não tenho como te dar uma resposta, ou mais ainda, te tratar sem conhecer a tua história. Esse é o ponto da live de hoje. Esse é o ponto. Preciso te conhecer. Preciso entender como é que as coisas aconteceram aí. Preciso te ouvir, preciso te acolher. Eu tenho um simbolismo geral aqui na minha cabeça, mas... E no teu caso? A live vai ficar salva, Edna. Terminando aqui, ó, a gente já está terminando, eu vou salvar. Quem perdeu o começo, assista, porque tem mais parte teórica no começo da live. Aqui eu estou dando agora exemplos, fazendo uma parte prática. Mostrando o estado de coisas. O que tem de gente depressiva, meu Deus do céu, jovem depressivo, adolescente depressivo. Eu fico consternado, eu fico triste. O que tem de gente da idade, às vezes, dos meus filhos, 15 anos de idade, o meu mais velho, pessoas com depressão, jovenzinhos com depressão. Isso na minha época, eu falei como velho agora, tenho apenas 42 anos, portanto não faz muito tempo. Isso, a gente nem sabia que isso existia. Eu com 15 anos, a palavra depressão talvez nunca tenha passado na minha mente com 15 anos de idade. Mas os meus filhos sabem o que é isso. Sabem porque eles vêm. Não só porque escutam aqui de mim, da Ânica, porque trabalhamos com isso, mas porque eles vêm na realidade deles. Às vezes com um colega, às vezes um amigo do prédio. Pai, fulano disse que está com depressão. E eles sabem o que é. Nenhuma criança devia saber o que é depressão, concorda comigo? Nenhum adolescente devia saber o que é depressão. Ou ansiedade crônica. E aí nome de diagnóstico, nós somos a sociedade que coleciona diagnóstico. TDAH. Aliás, todo mundo agora é TDAH. Não é possível que isso... As pessoas não entendam o problema que está por trás disso. De mentalidade, de abordagem do sofrimento das pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas não sofrem, estou dizendo que a abordagem está errada. Estou chamando de TDAH e vou tratar de um jeito, mas não é esse o problema. O que você está chamando de TDAH é vício em celular. É dependência de dopamina. Seu cérebro está encharcado de dopamina. Faz um jejum de rede social de 2 semanas, pra você ver se esse TDAH não melhora assim, ó. Pelo menos 50% vai melhorar em 2 semanas. Acorda cedo e vai fazer atividade física e pegar sol, vai pegar sol na rua, você vê se não melhora um pouco da ansiedade. Às vezes as pessoas estão apegadas a diagnósticos. Mas o diagnóstico limita.
Diagnóstico leva nome de remédio, porque é isso que a medicina atual quer. Dá o nome do diagnóstico para poder te apresentar um remédio, um tratamento. E eu tô aqui dizendo para você, o paradigma é outro. E a gente cuida de pessoas porque a gente quer entender a pessoa. E no fundo nós estamos recuperando os ideais de Hipócrates. E a própria homeopatia que aconteceu tantos séculos depois, século XVIII para XIX, a homeopatia recupera o quê? As bases da medicina. Espera aí, amigo. Não existem duas inflamações de tireoide iguais. Porque essa está naquela pessoa e essa aqui naquela outra. E elas são completamente diferentes. Se você estudar um pouco da homeopatia, eu duvido, você não sair encantado e defendendo a homeopatia para todo mundo como se você fosse um testemunha da homeopatia. Não tem testemunho de Jeová? Você é testemunho da homeopatia. Basta você estudar um pouco. E com todo o respeito aqui e sinceridade, que você sabe, enfim, quem fala mal, quem diz que a homeopatia não é para nada, sinceramente, geralmente é pessoal mais limitado. Pode ver, pessoa mais limitada. Você não capta, não tem, não dá. Então, gente, tratar as coisas como elas merecem ser tratadas. Entender o tipo de doença. Entender o nível de comprometimento da realidade do outro. Uma doença física compromete o quanto? Veio da onde? Tem relação com algo emocional ou não? Uma doença biográfica, compromete mais, compromete o caminho, o destino da pessoa, compromete o nível de realização dela ou não, compromete o quanto ela se odeia ou se ama. Isso aqui é mais sério, temos que tratar isso aqui com mais urgência. Precisamos sim de uma psicoterapia capaz de integrar isso. É o que fazemos na clínica. Nossos tratamentos são todos assim. Ok? Sábado, 10 da manhã. Eu vou falar só de energia vital. Sábado, 10 da manhã. Se você está precisando de energia vital, você conhece alguém aí, amigo, família, que está precisando melhorar a própria energia vital, você tem que dizer para a pessoa não perder essa aula. Só que essa aula, a gente vai mandar o link para quem está no grupo do WhatsApp. O link do grupo do WhatsApp está aqui na minha bio. Vai lá na bio, pega o link. Quem não tiver no grupo, e é gratuito, quem não tiver no grupo, não vai receber o link da live, da aula, não vai assistir a aula. Tá? É uma aula gratuita sobre força vital, em que eu vou dar práticas ali, ó, o que você tem que fazer, o que você tem que tomar, muitas vezes, para melhorar a tua força vital, a tua energia. Não perca. Avise pessoas que estão precisando. Ansiosos, depressivos, melancólicos. Pessoas desanimadas com a própria vida. Pessoas sem força. Pessoas que levam rasteiras e ficam no chão. Você não quer ser esse tipo de pessoa, certo? Pega o link desse grupo e vai lá, gratuitamente. Sábado, 10 da manhã. Tá bom? Fiquem bem. Obrigado aí pela audiência. Nos vemos na próxima semana com a nossa próxima live. Para muitos aqui, espero até sábado sim. Tchau, tchau, gente.